Meu filho começou a tossir. Será que ele tá com alergia? Será que ele tá ficando resfriado? Será que é outra coisa? Hoje aqui no canal a gente vai falar sobre tosse. Tudo isso que foi mencionado pode ter passado pela sua cabeça. Na verdade, gente, a tosse, ela não é uma doença. Isso é muito importante da gente frisar. A tosse, ela é uma manifestação de alguma doença ou algum problema que a criança esteja passando naquele momento. Que pode ser realmente uma doença ou não. Pode ser, de repente, por exemplo, uma alergia, como uma rinite, por exemplo. Mas é importante a gente deixar muito claro que a gente só vai ter uma noção do que está acontecendo para essa criança estar tossindo numa consulta médica pediátrica. O pediatra, ele vai precisar examinar o seu filho, saber das características específicas dessa tosse, para daí chegar a uma hipótese diagnóstica, para pensar no que pode estar acontecendo para o seu filho estar tossindo. É importante deixar claro também que antes de sair comprando qualquer xarope na farmácia, não existe nenhuma evidência, gente, que xaropes de tosse vão resolver aquela tosse. Até porque a gente já falou que a tosse em si, ela não é a doença. Então você não tem como tratar uma coisa que não é doença. Outra coisa importantíssima de deixar muito claro é que tem alguns casos específicos em que é contraindicado a gente fazer bloqueio dessa tosse. Então, por exemplo, quando a criança ela tá com catarro, né, com uma tosse produtiva que a gente fala, a gente não pode bloquear essa tosse. A gente tem que entender que a tosse, ela muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive nas crianças, ela é um mecanismo de defesa do corpo daquela criança. Então aquela criança, ela tá tossindo para eliminar alguma coisa. No caso, por exemplo, da tosse produtiva, ela tá tossindo para eliminar aquele catarro que tá ali acumulado. Então, a gente chega à conclusão de que a maioria das vezes a gente não precisa de remédio para resolver aquela tosse. A gente só vai precisar de um remédio em casos muito específicos que o pediatra, na hora da avaliação, vai saber te orientar. Um fato muito interessante é que lembra antigamente que as avós faziam aqueles chazinhos com mel pra gente tomar, ou aquele xarope caseiro de mel com limão? As vovós estavam certas, gente. Tem estudo que comprova que o mel, ele tem sim uma ação de alívio, de acalmar a tosse da criança. Mas é importante deixar um alerta aqui. Crianças menores de 1 ano é totalmente contraindicado o uso do mel. Então, antes de sair dando mel para sua criança, conversa com seu pediatra para ver se é o caso de usar melzinho para ele ou não. Agora, outra coisa que também a gente precisa falar é que uma coisa que é universal, que em todo caso de tosse a gente pode e deve até fazer, é a lavagem nasal com soro fisiológico, de preferência com seringa, né, com volume mais alto, e a inalação também com soro fisiológico. Então, essas duas medidas, que é a lavagem nasal e a inalação com soro, você pode com tranquilidade fazer desde que você já saiba a técnica correta. Lembrando que vai ter vídeo no canal sobre isso em breve. Então, agora que você já entendeu que tosse é uma coisa muito mais complexa, que não é uma doença em si, mas é uma manifestação de alguma coisa que está acontecendo, é importantíssimo a gente frisar isso muito, gente. Você precisa conversar com o seu pediatra. É muito importante que você tenha um pediatra de confiança para você levar o seu bebê nessas situações e ele vai saber te orientar exatamente o que fazer nessas situações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. E lembrando que curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, vocês ajudam demais a gente e ajudam também outras famílias, porque assim esse vídeo vai alcançar outras famílias que também precisam dessa informação. E se ainda assim ficou alguma dúvida, gente, bota aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Então é isso, muito obrigada por ter assistido esse vídeo e nos vemos semana que vem no próximo vídeo do canal.